É uma alegria podermos estarmos juntos aqui para louvar, engrandecer, adorar o nome de Deus. Eu convido os amigos a abrirem a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler o verso 11. Esse texto faz parte da mensagem de Deus à igreja em Filadélfia. A minha tradução diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você soubesse que Jesus voltaria em 10 dias, ou em menos de 1 ou 2 meses, o que você faria? Será que você mudaria alguma coisa na sua vida? Suas prioridades seriam outras? Nós vamos fazer uma pequena viagem hoje. Convido você a voltar no tempo. Voltar para o dia 12 de agosto de 1844, onde todos estamos reunidos na grande campal dos Adventistas Milleritas, na cidade de Exeter, New Hampshire. E sentados estamos ouvindo o grande pregador José Bates. De repente, uma pessoa interrompe Bates e diz: Irmão Bates, nós temos nova luz. E aquele experiente pregador deixa o púlpito e passa a palavra para o jovem Samuel Snow. O que seria uma nova luz para aquela audiência? O que teria de tão significativo na mensagem de Samuel Snow? Aquele grupo em especial já tinha ouvido várias vezes Miller pregando e os outros pastores sobre a volta de Jesus. Eles seguiam o entendimento profético de Miller. Depois de alguns anos estudando a Bíblia pessoalmente, Miller chegou à conclusão, baseado na profecia bíblica de Daniel 8, 13 e 14, que o ano de Jesus voltar à terra seria 1843. Miller seguiu a seguinte linha de raciocínio ao compreender o texto de Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Depois de 2.300 dias, o santuário seria purificado. Os protestantes, seguindo a visão bíblica, entendiam que um dia em profecia representa um ano. E agora, para Miller, depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Mas algumas outras questões surgem. Que santuário é esse que seria purificado? Ao estudar mais o texto, Miller percebe que dentro da própria profecia, o anjo apresenta em Daniel 8, que isto seria para o tempo do fim. Ele até diz para Daniel: sela, isso é para o tempo do fim. Versos 17, 19 e 26. E Miller percebe que, depois que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, não existia mas nenhum templo na terra para ser purificado. E ele começa a pensar: o que seria então esse santuário? E ele conclui: o que vai ser purificado é a própria terra, aonde a igreja, a noiva de Deus está. A próxima pergunta que ele procura responder é: mas o que é essa purificação? Sendo o santuário a terra, e ao final do período a sua purificação,
ele começa a comparar outros textos da Bíblia e descobre que a terra vai ser purificada só com a volta de Jesus. E ele conclui: a purificação que a profecia aponta da terra é o ano em que Jesus vai voltar. Mas para saber qual é esse ano, ele tem que saber o início desse período profético. E em Daniel 9, ele encontra a resposta. Em Daniel 9, é apresentado que 70 semanas, versículo 24, estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Miller começa agora a pesquisar quando saiu essa ordem. E ele encontra o decreto do rei persa, Artaxerxes, 457 a.C. E vê que, de todos os decretos que haviam, este era o único que respondia com todos os detalhes da profecia. Tenho a data de início, 457. Em Daniel 9 também, ele calcula 490 anos proféticos, que vão culminar com a morte de Cristo. Suas conclusões podem ser vistas no seguinte quadro: início do período, 457. Subtraindo esse 457 de 2.300, nós temos 1843. Este é o ano em que o santuário, a terra, seria purificado e Jesus voltaria. E para confirmar, a primeira parte da profecia falava de 490 anos, um período de misericórdia para o povo judeu, que ele entendeu terminando no ano 33 com a morte de Cristo na cruz. Sobrando então 1810 anos, até 1843, ano em que Jesus iria voltar. Mas Miller não tinha apenas essa profecia. Indo em Levíticos, ele chegou à conclusão de que em 1843 Jesus ia voltar. Em Levíticos diz sobre o castigo que seria dado ao povo. E ali em inglês diz 7 times. E ele relacionou esse times com tempo. Porque em Daniel diz times, times and half times. Tempo, tempo e metade de um tempo. E ele fez as contas, 7 tempos, 2.520 anos, desde que o povo saísse do cativeiro até a libertação, e deu 1843. Anos depois, Miller abandona esta explicação, vendo que ali em Levíticos não tem a palavra tempo. É apenas a expressão inglesa para dizer 7 vezes mais. Mas, a princípio, ele pregava. Em Daniel 12, ele tinha os 1.335 anos, que também terminavam em 1843. Imagina você ali, Miller apresentando as suas mensagens, 1, 2, 3 profecias, e todas elas o ano de 1843. Mas dezembro de 1843 passa. Começa 1844. E Miller e seus associados agora buscam respostas bíblicas. Por que Jesus não voltou? Primeiro, eles compreenderam que o cômputo bíblico profético é referente ao calendário judaico, e não o calendário vigente em sua época.
Nosso calendário, nosso ano é de janeiro a dezembro. Mas o ano judaico começa entre março e abril e vai entre março e abril. Aqui está o problema. Nós ainda temos até abril, quando termina o ano judaico. As festas judaicas também foram contempladas nesse estudo. Primavera, nós temos Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E alguns começam a especular, não, Jesus vai voltar aqui no momento da Páscoa, não, Primícias, Pentecostes, Dia da Expiação, as festas do outono, trombetas, expiação e tabernáculos. E estão agora na expectativa. Mas abril de 1844 passa. E Jesus não volta. E agora? Eles voltam novamente para a Bíblia e descobrem algo muito significativo. Agora eles entendem que havia um erro no cálculo da passagem de anos de antes de Cristo para depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo é algo bem comum para nós ao analisarmos o calendário. Mas nem sempre foi assim. Esta maneira de dividir a história começou em 533, com um monge cronista, Dionísio. As crônicas contemplavam vários reis. Tinha o calendário juliano, Olimpíadas, ano judaico, ano do rei vigente. E agora Dionísio diz o seguinte: por que nós vamos dar valor a esses pagãos? Quem é a pessoa mais importante na história? Jesus. E aí ele decide dividir a história em duas eras. Antes de Jesus, e os anos ocorrem de forma decrescente, e depois de Jesus. O problema é que ao fazer o cômputo de antes e depois, não existe ano zero. Do ano 1 antes de Cristo se passa para o ano 1 depois de Cristo. E como não existe esse ano zero, os cálculos devem ser feitos acrescentando um ano a mais no cômputo matemático. Por exemplo, se nós passamos do ano 2 para o ano 4 antes de Cristo para depois de Cristo, matematicamente teríamos 6 anos. Mas se acompanharmos ali, nós vamos ver que do 2 para 1, 1 ano. 1 para 1, mais 1 ano. 1 para 2 depois de Cristo, 3 anos. 2 para 3, 4 anos. 3 para 4, 5 anos. Aqui está o erro. É por isso que Jesus não voltou. Nós calculamos errado. O ano é 1844. Esse é o ano. Ainda há tempo. Essa descoberta fez com que a fé deste grupo fosse reavivada num novo ímpeto na pregação da iminente volta de Jesus ocorre. Falta pouco. Agora Jesus volta. O quadro profético, então, fica organizado da seguinte maneira: 457 até o ano 34. Com essa mudança, eles também descobrem que é impossível Jesus ter morrido no ano 34. E vão estudar e percebem que é o ano 31 em que ele morreu. E todo o quadro fica ali organizado. E 1844, especialmente no outono, eles imaginam que Jesus vai voltar. É com toda essa bagagem profética em mente que está esse grupo de mileritas adventistas no dia 12 de agosto de 1844, escutando Snow. Depois dele fazer uma revisão do que eles já criam, Snow começa a apresentar o foco da sua mensagem. O seu foco estava na economia judaica, apresentando as festas anuais dentro do plano da salvação e a sua relação com o santuário. E ele diz o seguinte: as festas da primavera representam os eventos relacionados com a primeira vinda de Cristo, e as festas do outono
estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. E aí ele começa a explicar. Festa da primavera. Primeira, Páscoa, era um tipo da cruz. Primícias, um tipo da ressurreição de Cristo. Pentecostes, um tipo do derramamento do Espírito Santo que ocorreu, como relatado em Atos 2. E ele continua dizendo, trombetas, o tocar das trombetas no primeiro dia do 7º mês, era um tipo da pregação das 3 mensagens angélicas que começou com Miller, em 1831. O dia da expiação é um tipo da purificação do santuário, que para ele era a terra, quando haveria a fase final do juízo investigativo que culminaria com a volta de Jesus. E ele explica a festa dos tabernáculos, é um tipo do período do milênio, onde os santos estariam com Deus nos céus, até então receberem a sua herança, quando a nova Jerusalém descesse para a terra e a terra fosse renovada, aí chegaria jubileu, o tempo de receber a recompensa. Mas, apesar de todas essas novidades, o diferencial da mensagem de Snow naquele dia foi que ele começou a mostrar exatamente Páscoa, primícias, Pentecostes, os eventos das festas da primavera ocorreram no dia exato. E aí ele se vira para a audiência e diz, a mesma coisa vai acontecer com as festas do outono. Se nós soubermos qual é o dia do ano, que corresponde ao 10º dia do 7º mês, dia da expiação, esse é o dia em que Jesus sai do lugar santíssimo e vem para a terra para buscar o seu povo. E ele apresenta esse dia, predito por Daniel, como o fim dos 2.300 anos, será 22 de outubro de 1844. Esse é o grande dia. Um pouco mais de 2 meses. Imagina esta mensagem para aquele auditório. Como ficaram? Muitos saíram dali, gastaram todas as suas energias, todo o seu dinheiro na proclamação de que Jesus iria voltar. Tão pouco tempo, a alegria toma conta do coração daquele povo. Finalmente vamos sair deste mundo tenebroso de pecado e estar com o nosso Salvador. Mas, 22 de outubro chegou, passou, Jesus não veio. E todos ficaram desapontados. Por quê? O que aconteceu? Qual foi o problema? Onde nós erramos? O que é que está errado no cômputo profético? E aquele grupo que parecia unido e coeso, esperando Jesus voltar, se divide. Alguns abandonam a fé, outros começam a marcar novas datas para Jesus voltar. Outros dizem que Jesus já voltou espiritualmente e eles estão no milênio. Não precisam mais trabalhar. Alguns até pregam, como estão no milênio, todos nós somos santos. Não tem mais família. Então podemos viver numa comunidade, vários homens com várias mulheres e tudo bem. Aqueles que nunca creram realmente na mensagem, passam a criticar e zombar dos adventistas mileritas. Mas sobra um pequeno grupo que vai à Bíblia em busca de respostas. Eles mantêm firme a sua fé na revelação de Deus e que seu Salvador lhes concederia entendimento para entender o problema. A mensagem de Snow é conhecida na história como o movimento do 7º mês. Apesar de
ter resultado em um grande desapontamento, ela não foi um grande furo profético da história. Ellen White diz: de todos os grandes movimentos religiosos desde o tempo dos apóstolos, nenhum tinha sido tão livre das imperfeições humanas do que este do outono de 1844. Ela continua dizendo: foi-me revelado que este movimento era de Deus. Mas como um desapontamento ser um movimento dirigido por Deus? O grupo de adventistas mileritas, que decide ir à Bíblia por respostas, eles entendem que houve um erro no evento, mas não no cômputo profético, nas datas. Eles entendem que, em vez de Jesus sair do lugar santíssimo e vir à terra, ele cumpre a profecia de Daniel 7, 13 e 14, saindo do lugar santo, do santuário celestial, e este é o santuário que seria purificado, e vai para o Pai, no lugar santíssimo, para iniciar a sua última obra de misericórdia em favor do seu povo, a obra de juízo, de purificação do povo e do santuário celestial, para, ao seu final, ele voltar e dar o galardão aos seus filhos. Mas saibam que este não foi o único grande desapontamento da história. Se nós voltarmos no primeiro século, havia um grupo que tinha grandes expectativas. Suas expectativas eram que Jesus seria o grande Messias, que ia implantar o reino davídico na terra. No domingo, quando ele entra em Jerusalém e é ovacionado o rei, e não faz nada contra, os discípulos e os seguidores de Jesus dizem: chegou o momento, Jesus vai se tornar o grande rei. Mas na sexta-feira, no Calvário, todos saem tristes e decepcionados. O que foi errado? Estava tudo certo, havia profecias do grande Messias que ia libertar Israel. Houve uma compreensão errada do evento profético, da mesma maneira que os mileritas tiveram. Mas quando Jesus ressuscita, e ocorre o derramamento do Espírito Santo, há uma nova luz e um novo senso de missão para esse grupo, para expandirem o Evangelho no primeiro século. Da mesma maneira, o desapontamento de 1844 levou os verdadeiros discípulos de Cristo a encontrar uma nova luz e uma teologia de missão, a mensagem do remanescente, a mensagem do terceiro anjo, para, com o poder do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia, proclamarem esta última mensagem de misericórdia ao mundo e prepararem um povo para estar em pé no dia da volta de Jesus. Mas por que apenas um pequeno grupo daquela grande multidão que esperava Jesus voltar continuou estudando a Bíblia em busca de respostas? Por que ocorreram reações tão diferentes diante da mesma situação? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o dia da volta de Jesus ninguém sabe. Não adianta fazer contas, especular sobre quanto tempo falta. Alguns parecem querer adivinhar. Não adianta estabelecer datas. Por mais que os sinais indiquem que Cristo está às portas, o dia, ninguém sabe. Todavia, analisar esse desapontamento milerita, analisar a história do que aconteceu, isto pode nos ensinar algumas coisas. Coincidentemente, hoje, também é 22 de outubro.
172 anos depois daquele grande desapontamento. E eu gostaria de voltar a uma pergunta. Se você soubesse que Jesus voltaria em 10 dias, ou em 1 mês, ou 2 meses, qual seria a sua atitude? Hoje. Aparentemente, antes do dia 22 de outubro chegar, haviam apenas 2 grupos. Os que criam que Jesus ia voltar, estavam se preparando, e aqueles que não criam e zombavam. Mas depois do dia 22 de outubro, foi manifesto que haviam mais grupos. Nem todos os que esperavam Jesus voltar realmente estavam preparados para a volta de Jesus, para aquele evento. Amigos, se Jesus voltasse em 10 dias, será que você faria grandes mudanças em sua vida nesses 10 dias? Se você soubesse, entretanto, que seriam 10 dias, mas seriam em 10 anos, o que você faria? Será que o preparo seria diferente? 10 dias para 10 anos? Quais seriam as mudanças? Qual seria a diferença? Quero dizer para vocês, se o fato de você saber o dia da volta de Jesus muda alguma coisa na sua maneira de viver, nas prioridades que você tem para a sua vida, isso é uma indicação de que talvez a sua vida religiosa não está baseada nos motivos corretos. Se você pensa que muita coisa tem que ser feita, mudada, porque você ainda está lá embaixo, não alcançou o 100% da perfeição, para assim você receber a chuva serôdia, e aí sim você está pronto. E por isso que você ainda não está preparado para a volta de Jesus, é porque você ainda não entendeu plenamente o que é salvação. Se você pensa que não faz nenhuma diferença o que você faz, você pode viver uma vida dupla, um pouquinho disso ou daquilo, não faz muita diferença, você também não entendeu plenamente o que é salvação. E não sabe o que é negar o próprio eu. Sabe, não faz diferença quanto tempo ainda resta para Jesus voltar. Ou saber quando é que Ele vai voltar. Se nós prestarmos atenção na mensagem de Hebreus, no capítulo 3, versículos 11 a 15, nós vamos ver o que realmente faz a diferença. O texto diz assim: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornarmos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. A questão não é quando Jesus vai voltar. 10 dias, 1 ano, 10 anos, meses. A questão é hoje. Está você preparado hoje para ver Jesus? Jesus pode não voltar hoje, mas a sua vida pode terminar hoje. Está você preparado? Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Salvação não é fazer ou deixar de fazer coisas. É negar o eu, é submissão. Isso tem que ser feito hoje. Salvação não é abandonar isto ou aquilo, fazer uma lista de coisas essenciais que são pontos de salvação. Ou fazer uma outra lista um pouquinho menor e dizer assim, isso aqui não é tão importante assim para a minha salvação. Isso não faz muita diferença. Salvação
é negar tudo. É submissão completa à vontade de Deus. Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, página 139, diz o seguinte: mas o Filho de Deus era submisso à vontade de seu Pai, e dependente de seu poder, tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os que Deus fazia a seu respeito, e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus, para que nossa vida seja uma simples operação da sua vontade. Você tem essa confiança em Deus? Se você tem, você está preparado hoje. Salvação é compreender o amor e a graça de Deus e dizer: Senhor, tudo que tenho e sou pertence a Ti. Se tiver alguma coisa que precisa ser abandonada ou mudada, faça pelo poder do Espírito Santo. De mim mesmo não posso fazer nada que Te agrade, ou me conceda méritos para a salvação. Não tenho poder para fazer o bem que pedes. Por favor, Senhor, com a Tua graça, opere em mim o querer e o efetuar. Me mostre onde ir, o que falar, o que fazer, como vestir, como comer, como andar, como me divertir, como me relacionar com as pessoas. E em qualquer momento, em qualquer lugar, o Seu nome seja honrado e glorificado. E não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Amigo, esteja você preparado ou não, quer você queira ou não, um dia Jesus voltará e levará aqueles que aceitaram a sua graça. A questão é, se Ele voltasse hoje, você estaria pronto para subir ao céu? Você já submeteu toda a sua vida, todos os seus gostos, tudo que você tem, para viver, para honrar e glorificar o nome do seu Deus? Sabe, quando Jesus aparecer nos ares e começar a chamar os nomes e dizer: sobe aqui, será que Ele vai chamar o meu e o seu nome para subir com Ele para a eternidade? Há uma paz que eu conheci, mesmo sendo pecador, uma âncora pra mim. Estou bem, hoje sei, Cristo é vencedor, sobre a morte triunfou, a vitória ganhou, dentre os mortos levantou. Subirei quando me chamar, sem tristeza e sem dor. Subirei como águia, subirei e perante Deus me dobrarei. Subirei. Estou perto de que meia-noite brilhará e a sombra fugirá. Vou sua face contemplar. Cristo é vencedor, sobre a morte triunfou,
ouço a voz dos santos em louvor. Digno é Jesus, eu ouço a voz de anjos a cantar. Digno é Jesus, eu ouço a voz dos santos em louvor. Digno é Jesus, digno é Jesus.